Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Voine e hoje a gente vai estar aqui para de uma vez por todas, explicar, entender cobertura de testes, que é um assunto que muitas vezes passa despercebido de certa forma, só que é muito importante e ao mesmo tempo parece que as pessoas aí têm um pouco de medo até de falar sobre esse assunto. Eu até montei aí uma breve apresentação aí de 4 slides só para facilitar também esse entendimento aí e conseguir explicar da melhor forma possível o que é cobertura de testes. Bom, iniciando, aí com uma frase bem interessante que já serve muito para refletir sobre o que é esse assunto. Cobertura de testes é subjetivo e se refere a um determinado momento no tempo com base em quais informações são claramente conhecidas e, na verdade, elas não dizem nada sobre a qualidade do seu software ou a qualidade dos seus testes. Então, olha só que interessante. Se refere a um determinado momento no tempo. O que a gente quer dizer com isso? Vou imaginar que a gente fala de cobertura de testes se a gente está falando sobre requisitos. Por exemplo, eu tenho 10 requisitos, eu estou testando inteiramente eles, inteiramente 9 deles. Ok? Então, eu teria uma cobertura de testes baseado nos requisitos de 90%. Beleza? Porém, vou imaginar que meu software tem coisas que não estão documentadas, traduzidas em requisitos. Ou seja, vou imaginar que deveriam ser 13 requisitos, por exemplo. Ok? Mas o analista de negócio, enfim, a pessoa aí que escreveu esses requisitos, esqueceu, para ele estar correto esses 10 requisitos. Aí o que acontece? Então, naquele tempo, naquele momento no tempo, eu apenas conheço esses 10 requisitos. Então vocês veem que mesmo tendo 90% de cobertura de testes baseados nos requisitos, eu teria menos, porque tem coisas que simplesmente não estão documentadas. É uma coisa subjetiva, de certa forma. Ok? Isso aqui é uma reflexão inicial. Pode parecer um pouco confuso, mas vai ficar mais claro aí ao longo do vídeo. Beleza? Então, acho que a principal dúvida, que surge quando a gente fala em cobertura de testes a gente está falando de cobertura de código, cobertura de testes. Então, acho que são duas coisas aí bem separadas. Cobertura de código é de fato uma coisa totalmente separada de cobertura de testes. Por quê? Quando a gente fala de código de software, como é que a gente cobre esse código? A gente normalmente, tem várias formas, mas a gente normalmente aí vai escrever testes unitários, ou outro tipo de teste mesmo, para cobrir aquele código. E aí fica até uma dica nos sílabos, a gente tem aí na página 44 essas técnicas de teste caixa branca, onde que ele explica aí dois tipos, que são os testes de instrução e os testes de ramificação. Cada um deles considera a cobertura de código de uma forma um pouco diferente. Um tem mais efetividade, o outro menos efetividade. Beleza? Mas esse aqui seria a cobertura de código, ou seja, olha só que interessante, cobertura de código não tem nada a ver com cobertura de testes propriamente dito. São coisas diferentes. Bom, voltando na apresentação, então, cobertura de código é uma coisa, e é o mais fácil de entender. E aí, cobertura de testes é aquilo da frase anterior, da sentença anterior. É muito subjetivo, a gente pode estar falando o quê? Cobertura de testes comparando com os meus requisitos. Eu tenho 10 requisitos, eu tenho testes que cobrem 9 desses requisitos, então eu tenho 90% de cobertura de testes baseado em requisitos. E vou imaginar riscos, Vou imaginar que o meu sistema, ele não trabalha com requisitos, ele trabalha apenas com riscos. É uma forma um pouco aí diferente de cobrir software. Então eu teria 20 riscos, os meus testes aí eliminam 15 desses riscos, beleza? Então eu teria aí uma cobertura de testes baseada em risco de 75%, beleza? Eu poderia aí utilizar a cobertura de testes baseada em histórias, ok? Vou imaginar aí que a minha implementação no meu sistema ele teve, sei lá, 30 histórias implementadas e eu tenho testes aí cobrindo essas 20 histórias, por exemplo.
inteiramente. Então teria ali 66,66 cobertura por cento de cobertura de testes baseado nas histórias do meu software. Então vocês veem aí que é um negócio muito subjetivo, só que à primeira vista, quando alguém fala em cobertura de testes, a primeira associação que é feita é com requisito, ok? Então, uma dica que é sempre questão de alinhamento, e a gente até vai falar um pouco mais para frente. A gente precisa alinhar o entendimento, o que eu estou falando com a pessoa com quem eu estou falando. Vocês dois, né, estão falando a mesma coisa quando fala cobertura de testes? Então, olha só que ponto interessante, né? Isso é muito questão de alinhamento. E outro ponto, né, também da frase anterior, quando a gente fala em subjetividade, né? Olha só que interessante, né? Eu posso ter aqueles meus 10 requisitos, eu posso estar cobrindo 9, ok? Porém, nos meus requisitos não está descrito, por exemplo, os caminhos, os caminhos que não são os caminhos felizes, né? Os famosos caminhos felizes, né? Os caminhos alternativos, por exemplo, não estão descritos no meu requisito. Porém, o meu sistema ele tem esses comportamentos. Se eu não testar esses caminhos felizes, eu vou continuar tendo esses meus 90% de cobertura de testes baseados em requisitos. Porém, aí vocês podem chegar à seguinte conclusão: uma cobertura de testes não garante de fato a qualidade do meu software, muito menos a qualidade dos meus testes, porque é uma coisa um pouco mais subjetiva. Nesses meus requisitos poderiam estar descritos aí os caminhos infelizes? Poderia. Porém, aí a gente bate um outro problema que é muito discutido aí no mundo de análise de requisitos, é qual que é o detalhamento que eu deveria ter nos meus requisitos. Eu deveria cobrir todas as possibilidades dos caminhos infelizes? Talvez não, talvez sim. Depende muito aí da estratégia também aí do produto, da criticidade do produto muitas vezes. Então cabe a nós QAs olhar de uma forma crítica para esses requisitos e identificar outras formas. Então, olha só, vou imaginar que eu tenho, sei lá, 20 testes cobrindo esses meus 9 requisitos de um total de 10. Porém, eu preciso criar mais 30 testes para cobrir esses meus caminhos alternativos. E mesmo assim, eu vou continuar tendo meus 90% de cobertura de testes, só que com uma probabilidade muito maior de eu estar liberando um software de qualidade. Olha só que interessante. Por quê? Porque é algo subjetivo. Beleza? Então, isso precisa ficar muito claro. Cobertura de testes é subjetivo. Cobertura de código, não. Porém, quando a gente fala em cobertura de código, a mesma coisa, né? Tem um ponto bem similar. Que eu posso ter aí 100% de cobertura de código, mas eu posso simplesmente, por exemplo, dentro do meu teste, obviamente, né, que ninguém faça isso, né? Eu espero que também ninguém faça isso, né? Eu posso estar colocando simplesmente uma validação de true dentro dos meus testes unitários. Então ele vai estar passando por um conjunto de código, porém ele vai estar validando simplesmente se true é igual a true, por exemplo. Então ele vai entender, né, as minhas ferramentas aí de cobertura de código vão entender que eu estou passando por esse código, mas eu de fato não estou validando alguma coisa lá dentro. Beleza? E da mesma forma, é a qualidade dos meus testes, né? Mesmo, né, que eu espero aí que todo mundo faça da maneira correta, mesmo assim isso não me garante. Eu tenho aí várias possibilidades no meu código também, né? Uma coisa que ajuda a minimizar bastante, né, a qualidade da minha cobertura de código são testes de mutação, por exemplo. Ok, então pesquisem aí sobre esse assunto que ajuda bastante a ter de fato uma cobertura de código de qualidade. Ok, beleza. Então, como eu havia falado, né, cobertura subjetiva. E como é que a gente melhora? Né? Aí entra de fato o trabalho dos QAs. Né? É algo muito discutido. Né? Ah, será que as empresas precisam de QAs? Com certeza sim. Porque os QAs eles são responsáveis pela qualidade. E aí entra muito essa questão da cobertura subjetiva. Eu preciso testar caminhos alternativos. Eu preciso testar com outros browsers. Eu preciso testar com outros sistemas operacionais, simulando performance, simulando conectividade, simulando a integração com outros sistemas, simulando aí todos os caminhos infelizes, com dados inválidos, outros formatos de dados, enfim, né? Aí eu não vou entrar em detalhes aí na abordagem aí de como testar. Só que tudo isso
provavelmente não vai estar descrito em um requisito, talvez não vai estar descrito em um risco, talvez não vai estar descrito nas histórias. Isso cabe a gente, cabe ao time também, de certa forma, identificar isso e testar isso. E mesmo assim, eu não vou aumentar a minha cobertura de testes simplesmente porque eu vou estar testando tudo isso. A minha cobertura de testes vai permanecer a mesma, a menos que eu teria um risco, por exemplo, o risco em não funcionar em Linux, o risco em não funcionar com o Firefox, o risco de não suportar determinado tipo de dados, ou o risco de suportar um tipo de dados inválido. Mesma coisa para requisitos. Né? Se eu tiver um requisito que ele suporta Windows, Firefox, enfim, todos os tipos de dados que ele suporta, né? Então vai ser uma documentação gigante, tanto de riscos e requisitos. E hoje, né, a maioria aí, a realidade que eu vejo que não é assim. Né? A gente descreve o que o sistema deve fazer nos requisitos, porém normalmente eles não são detalhados. E aí entra, né, em um outro assunto que é a análise de requisitos. Né? Aí tem várias técnicas também, né, que eu nem vou estar discutindo aqui. Mas a principal dica aqui é cobertura subjetiva e nós QAs podemos melhorar isso. Então, e outro ponto, né? Percentual de cobertura de testes não garante a minha qualidade. É melhor que nada, mas não garante muita coisa. E por fim, né, para concluir o raciocínio, né, de como o que é cobertura de testes de fato. Primeiro, né, comunicação e alinhamento. Eu preciso fazer essa comunicação, preciso alinhar com a outra pessoa, com as outras pessoas, se eu estou falando da mesma coisa, se meu entendimento está correto, se o entendimento da outra pessoa também está correto, ok? Sem garantia de qualidade, se eu tenho uma cobertura de 100%, é melhor que nada, só que está longe do perfeito. Para isso, que o time, os QAs, eles precisam estar agindo fortemente aí no desenvolvimento. E subjetividade, como vocês viram, é algo muito subjetivo. Depende de um determinado momento no tempo, depende o que está no requisito, depende do que está no risco, o que está nas histórias, ou enfim, o que está na documentação, por exemplo. Posso estar fazendo uma cobertura de testes baseada em documentação, entendeu? Uma documentação dividida em tópicos, por exemplo. Eu tenho 10 tópicos, estou cobrindo 9 deles da documentação, vou ter uma cobertura de testes baseados em documentação de 90%. Beleza? Então aí é um assunto que pouca gente aborda, de fato. E por causa disso eu acho que existe ainda tanta dúvida. Né? Eu espero aí ter solucionado, né? Ter esclarecido pelo menos a maior parte aí desse assunto aí que é tão interessante, tão legal aí de ser discutido. A gente poderia estar falando por horas, com certeza, aí desse assunto. Só que com certeza eu fiz um resumo aí para vocês, beleza? Então espero que tenham gostado. Deixe um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.